Olá, como vai? Aqui é o Daniel da Magic e junto com o Sandrival Matos preparamos esse quadro aqui que fala sobre e-commerce. E nesse vídeo de hoje vamos falar sobre algo fundamental, não só para o e-commerce, mas para toda a loja de varejo, que é o estoque. Quais os principais problemas na falta de controle de estoque e, óbvio, como evitar esses problemas aí na sua empresa. Se você gosta desse assunto, se você entende que o estoque é o core de uma empresa de varejo, fica com a gente que depois da introdução vamos falar bastante sobre isso. Vamos lá! E como eu disse, vamos falar hoje no quadro e-commerce sobre o estoque. O estoque é interessante porque para uma empresa de varejo, ele atua diretamente no capital e ele é um dos grandes componentes que atuam sobre o capital e atua de duas formas. Olha só, o estoque ele é um gerador de capital, assim como ele é um consumidor de capital. Óbvio, uma empresa de varejo, ela vende produtos, então a venda do produto, a venda de seu estoque é a sua principal fonte de renda, a sua principal fonte geradora de capital. Mas, se você olhar numa DRE de uma empresa de varejo, o custo do produto vendido, o CPV, ele é um dos maiores, se não o maior, né? Então, quando você faz uma venda, o custo do produto ocupa uma boa parte dessa venda, se não a maior parte, a despesa que ocupa a maior parte desse valor vendido. Então, veja só, nós temos o estoque como o principal gerador de capital e o principal consumidor de capital de uma empresa de varejo. Sabendo então desses dois poderes ou essa influência forte do estoque sobre o capital da empresa, a gente também pode colocar em pauta dois problemas que o estoque pode causar, né? O primeiro problema é com a falta do estoque e o segundo problema é com o excesso do estoque, duas extremidades de controle de estoque ou de falta de controle de estoque. Quando o estoque falta, ele afeta diretamente as vendas. Afinal de contas, uma empresa de varejo ela não consegue vender um produto que ela não tem. Então, quando há uma má gestão de estoque, o estoque falta, né? O produto entra em ruptura, como dizemos, e as vendas caem. Então, influencia diretamente no capital, na geração de capital da empresa. E do outro lado lá, tá o excesso de estoque. Quando há, de novo, um descontrole na administração do estoque, há uma compra excessiva de estoque, ele sobra. Esse estoque que sobra deve ser bancado pelo capital da empresa e isso também consome o capital da empresa. Percebe então, a falta de estoque ela corta a geração de capital com o corte das vendas e o excesso de estoque ele consome capital para manter aquele estoque, pagar aquele estoque para o fornecedor, além de ter que pagar para armazenar esse estoque. E aqui vai a grande sacada para você olhar para o seu estoque e entender se ele está correndo risco de ruptura, ou seja, se ele está muito baixo ou se ele está correndo risco de encalhe, né? Ou ele está muito alto. Existem vários conceitos que falam de estoque mínimo, estoque máximo, justamente o mínimo para que ele não entre em ruptura, o máximo para que ele não fique acumulado. Mas o que acontece também é um erro básico de conseguir medir tanto o estoque mínimo quanto o máximo em números fixos, né? Você delimitar lá, por exemplo, X unidades de estoque mínimo, X unidades de estoque máximo. Por que isso é ruim? Porque o estoque mínimo e o estoque máximo, ele tem que variar de acordo com a velocidade da venda do produto, né? Então, se um produto estiver vendendo uma quantidade X, ele exige um estoque mínimo Y. Mas se ele vender um estoque, se ele começar a vender 2X, o estoque mínimo passa a ser 2Y. Então, se você manter o estoque mínimo travado num número, mesmo que você atualize isso uma vez por mês, dependendo do giro do seu produto, esse número ele passa a ser falso no momento seguinte em que você coloca ele. Como se faz então a mensuração de um estoque, né? Eu costumo falar que é igual quando a gente vai medir distâncias, a gente usa quilômetros, por exemplo. Quando a gente vai medir temperatura, a gente usa graus Celsius, por exemplo. Quando a gente vai medir
estoque, a gente usa dias de estoque. Por que você usa dias de estoque? Porque quando você fala de dias, eu tenho X dias de estoque, né? A cobertura do meu estoque é de 20 dias. Quer dizer que meu estoque dura 20 dias nos parâmetros de venda de hoje. Então, à medida que as vendas vão oscilando, subindo e descendo, assim como a disponibilidade de estoque vai subindo e descendo, se você traduzir isso em dias, fica muito mais fácil para você entender se está na hora de você fazer uma reposição ou se você está com estoque alto. Então, a mensagem desse vídeo aqui é para você do varejo que quer buscar e aprimorar o controle do seu estoque, que você comece a olhar para o seu estoque em dias de estoque. Quantos dias de estoque eu tenho, não só no geral, mas também para cada fornecedor, para cada produto. Porque só assim, traduzindo em dias, você vai conseguir interpretar isso e ver se está na hora de você comprar, fazer reposição de estoque ou identificar produtos que você tem muitos dias de estoque e estão consumindo capital ali da sua empresa. Procure sistemas, procure formas de mensurar o seu estoque dessa forma, lembrando que para uma empresa de varejo, o estoque é algo muito importante. Você, quando controla numa empresa de varejo o estoque, e aqui eu estou falando controlar em dias, quando você controla bem dessa forma, você está controlando a alma de uma empresa de varejo. Ali você está controlando algo que influencia, como nós vimos hoje, diretamente no capital da empresa e é o que faz a empresa existir de fato. Então, resumindo, quando for olhar para o seu estoque, quando for olhar para um produto, se pergunte: esse estoque desse produto é alto ou baixo? Está bom ou ruim? Qual é a resposta? Você vai descobrir essa resposta quando você olhar para esse estoque em dias. A partir disso, quando você tiver os dias, quantos dias de estoque você tem daquele produto, aí sim você pode começar a interpretar se aquele estoque está alto ou baixo. Ficamos aqui então com esse vídeo, espero que você tenha gostado e principalmente que ele te ajude a controlar aí o seu maior patrimônio, que é o seu estoque. Não deixe de fazer a inscrição aqui no canal, tanto no canal da Magic quanto no canal do Sandrival Matos. Deixe seu comentário, deixe seu like e te espero nos próximos vídeos aqui do nosso quadro e-commerce. Um abraço e boas vendas! Obrigado por você ter assistido até aqui. Aqui do lado vai aparecer 2 vídeos para você. Um é sugestão do próprio algoritmo do YouTube, com base nos seus interesses, e o outro é uma indicação minha para que você assista. Não deixe de ver.